Doutora Paula Valente, o que é a afasia? A afasia é uma perturbação da linguagem adquirida por uma lesão cerebral nas áreas específicas do cérebro que processam a linguagem. A pessoa fica com dificuldades em expressar, em compreender, ler e escrever, não afeta a inteligência nem outras capacidades cognitivas, portanto a pessoa simplesmente fica com dificuldades em comunicar aquilo que pensa, que sente, as suas opiniões, os seus desejos, etc. Sendo uma perturbação transversal a várias doenças de base, quais é que são as causas mais frequentes que estão na origem da afasia? A principal causa da afasia é o AVC. Depois existem outras causas secundárias, como os tumores cerebrais, o traumatismo crânioencefálico, algumas demências específicas das áreas, lá está, de processamento da linguagem, mas a principal causa é o AVC. Calcula-se que em 3 pessoas, por hora, 3 pessoas têm um AVC em Portugal, uma morre, das 2 que sobrevivem, metade pode ficar com afasia. Portanto, cerca de 8.000 novos casos por ano em Portugal. Como é que se diagnostica ou como é que se identifica? Em princípio será fácil, mas sobretudo como é que se tenta contornar ou tratar? Portanto, a pessoa com afasia fica com limitações ao nível da linguagem. Essas limitações são diagnosticadas logo à entrada no hospital, quando a pessoa é avaliada pela equipa médica e pelos terapeutas. Entra num processo longo de reabilitação, que vai começar primeiro por tratar as questões mais linguísticas, tentar que a pessoa recupere do ponto de vista dos defeitos que ficou, com estratégias, com algumas atividades, e à medida que vai percorrendo o processo de reabilitação e à medida que a afasia se vai tornando crónica, portanto, com o tempo os defeitos linguísticos começam a estabilizar, a terapia também começa a modificar-se de forma a dar uma resposta às consequências que aquele defeito está a ter ao nível mais das atividades que a pessoa realiza, ao nível psicológico, ao nível das relações interpessoais, ao nível da participação social. Portanto, a terapia vai mudando ou deve mudar à medida que a própria reabilitação vai sendo, a pessoa vai percorrendo este caminho de reabilitação. E não há situações em que a afasia possa ser transitória? Sim, há situações em que isso pode acontecer, ou seja, situações em que a lesão cerebral foi muito tenue ou a gravidade inicial da afasia era muito leve e, portanto, nesses casos, sim, ao fim de algum tempo, alguns meses, pode haver uma regressão, uma recuperação total das competências. Infelizmente, na maioria dos casos, as lesões são extensas e logo as pessoas ficam com lesões, com sequelas para toda a vida. Esta reunião, portanto, estas jornadas acabam também por ser uma reunião multidisciplinar envolvendo um bocadinho todas essas áreas que estão associadas à afasia. Sim, certo. Esta reunião, este encontro pretendeu reunir aqui pessoas que contactam com as pessoas com afasia nos seus diferentes momentos de reabilitação, desde a fase aguda à fase de reabilitação em centro, de reabilitação em unidade e depois já quando na comunidade estão em clínicas, a própria comunidade, as pessoas que rodeiam a pessoa com afasia. Portanto, tentamos reunir aqui todos aqueles que de alguma forma comunicam com as pessoas, interagem com elas e que por isso estão também, de certa forma, chamados a conhecer o problema e a modificar de alguma forma os seus comportamentos, as suas estruturas para serem mais acessíveis, para que estas pessoas tenham mais acessibilidade, mais oportunidades de participação social, inclusão social e, portanto, esta reunião é para isso mesmo, é para discutirmos esta questão. Afasia, ok, ela existem tratamentos para ela mais focados nos defeitos linguísticos, mas depois quando doença crónica, quando a pessoa se vai inserir no seu contexto e tenta retomar a sua vida diária, então como é que nós vamos ajudar esta pessoa a viver bem, apesar de ter afasia? Portanto, estamos todos juntos aqui para pensar sobre isso.